quero voltar a falar com vocês aqui hoje, que é a respeito da ressurreição de um garoto, de aproximadamente 12 anos, um garoto, um jovem, alguns dizem que ele tinha 12, outros mais, outros menos, mas que a Bíblia Sagrada diz que ele morreu. Trata-se do filho da viúva de Sarepta. Esse garoto, a Bíblia Sagrada diz que a viúva de Sarepta foi aquela mulher que ela estava se preparando para a morte, estava passando fome, passando dificuldade. Aí a Bíblia Sagrada diz que no auge da dificuldade, a Bíblia diz que o profeta Elias chegou e disse: olha, faz um bolo pequeno, traga aqui fora, coloque esse bolo aqui, assim assado, e assim aconteceu. E a Bíblia diz que enquanto na casa de muitas havia fome, houve morte, na casa daquela viúva houve vida, houve força, porque Deus a abençoara. Aí o tempo passou, aquela viúva foi prosperando, o profeta Elias morou na casa daquela viúva por um tempo, sempre que ele passava ali, aquela viúva o hospedava, quer dizer, construiu, preparou, separou um lugar para ele, até que um dia o filho dessa mulher morreu. Isso está no capítulo 17, verso 19, 1 Reis 17, 19. Capítulo 17, versículo 19. Está escrito assim, olha: e ele lhe disse, profeta Elias, o que é que Elias falou? Dá-me o teu filho. E ele o tomou em seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te de que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino se tornou a entrar nele, e reviveu. Então Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí o teu filho? Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 2 recados eu vim lhe dar aqui hoje. Primeiro recado: quando a mulher desesperada trouxe o filho ao profeta Elias, o Elias poderia ter orado ali mesmo, mas ele não orou ali. Ele pegou a criança nos braços, subiu, o quarto dele devia ser no 2º piso, algo semelhante. Ele sobe até o quarto dele, quer dizer, ele subiu um andar, ele subiu até onde ficava o quarto dele, e ele colocou o garoto sobre a cama. E quando ele colocou o garoto sobre a cama, ele se pôs sobre o garoto por 3 vezes, e a criança ressuscitou. Primeiro dos 2 recados que eu vim lhe dar aqui hoje: existem milagres na sua vida que, para acontecer, todos nós precisamos subir o nível. Você precisa aumentar o nível da sua comunhão, da sua intimidade, da sua fé, da sua caminhada. Porque às vezes nós achamos que estamos com Deus, mas nos enganamos, porque nós achamos que estamos bem, achamos que estamos em comunhão, até que algo de ruim nos acontece e revelamos quem nós somos. Quando algo de ruim acontece, a pessoa revela como ela está, quem é ela ou quem é ele verdadeiramente. Quando alguém lhe persegue, quando alguém pisa no teu calo, quando alguém fala mal de você, quando você sofre uma injustiça, as palavras que você diz refletem quem você é. Porque quando você está bem, quando você está reinando, quando você está por cima, quando você está vencendo em qualquer área da vida, é fácil fazer aquela pose de foto em que você está bem, em que você diz: estou feliz, está dando tudo certo. Mas se você perde um ente querido, se você fica doente, se você é injustiçado, se algo de ruim lhe acontece, aí você revela verdadeiramente quem e como você está. E muitas vezes nós não estamos bem. Achamos que estamos bem, mas não estamos, porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor, eles têm que ser como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece, mas antes, permanece o quê? Firme. Permanece para sempre? Sim, mas antes do para sempre, a Bíblia diz firme.
Tem que permanecer firme. Não é permanecer como um prego na água, um prego na areia que não para de pé. Não, mas é firme. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor, essas são as pessoas que Deus espera que nós estejamos. O exemplo bem clássico que eu falei na última reunião foi a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles olharam a Nabucodonosor e disseram, o nosso Deus pode nos livrar. Mas se Deus não nos livrar, se Deus não quiser impedir ou nos livrar da fornalha, nós ainda assim continuaremos servindo a Deus. Qual é o recado que eu quero dar para você hoje? Existem milagres que só vão acontecer na sua vida quando você subir o nível. Quando você aumentar o nível da sua fé. Isso aconteceu com a mulher cananeia. A história de uma mulher, olha que coisa, ela seguia Jesus pelo caminho. Ela clamava a Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus sequer parou para ouvi-la. Jesus continuou o caminho dele. A mulher agora precisava subir o nível, porque ela já estava no caminho, já estava clamando. Mas Jesus não parou e não a ouviu, não a atendeu. Até que os discípulos intercederam por ela. Jesus, mestre, o senhor não está incomodado? Essa mulher não para de gritar, não para de clamar, ela não para de pedir, o senhor não vai fazer nada por ela? Jesus disse, não é bom pegar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A mulher tinha que subir o nível. De repente ela alcança Jesus na corrida. Ela alcançou. Jesus parou para conversar com os discípulos. A mulher alcançou. Quando ela alcança Jesus, ela se prostra de joelhos. Ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando ela se humilhou diante de Deus, ela subiu o nível da fé dela, o nível da entrega, da comunhão, do relacionamento, do entendimento. Ela não abria a mão, ela entendeu que Deus podia curar a filha, que Deus podia mudar aquela história. Jesus olha para ela admirado e Jesus gritou, ó mulher, grande é a tua fé. Enquanto a fé dela era pequena, Jesus não parava para ouvi-la. Enquanto a sua fé for pequena, Deus não vai parar para te atender. Jesus um dia disse aos discípulos, eles disseram, mestre, por que nós não podemos expulsar os demônios? Está no caso do endemoniado, do jovem epilético. Eles disseram, por que nós não podemos expulsar os demônios? Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Então, todos nós, em algum momento da vida, nós precisamos aumentar o nível da nossa fé, da nossa confiança, da nossa entrega. E às vezes, a sua fé é provada. Às vezes, a sua fé vai passar por uma prova, como a história do Bartimeu cego. Bartimeu, Jesus passa por ele era cego, não viu, mas ele ouviu que Jesus estava passando. Alguém pregou para ele, Jesus resolve o teu caso, Jesus te cura, Jesus te levanta. Ele gritou, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não viu, mas ele ouviu. Jesus, diz a Bíblia, que ele não parou para atender. Jesus não parou porque ele não ouviu, porque o nível da fé do Bartimeu tinha que aumentar, tinha que crescer. De repente, a Bíblia diz que a multidão de pessoas olhavam para o cego e dizia, cala-te, aquieta-te, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te atender, fica na sua. Sabe o que o Bartimeu fez? Ele aumentou o nível da fé dele. Como que ele fez isso? Clamando ainda mais. Jesus! Aí Jesus parou. E não parou porque ele gritou, parou porque a fé dele aumentou. Porque o entendimento dele cresceu, porque ele provou que não importava quão grande multidão falasse para ele parar, ele não parava. Ele entendeu que Jesus podia resolver. Ele entendeu que Jesus era Senhor sobre a vida dele. Ele entendeu, e por ele ter entendido, aí a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou, o que é que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero enxergar, eu quero ter visão. Jesus nem orou. A fé do homem estava tão alta que Jesus disse, a tua fé te salvou. O que eu estou pregando para você são 2 recados. Estou no primeiro ainda. O nível tem que crescer. Você tem que parar, sair daquele nível de criança na fé, que o apóstolo Paulo diz que quando nós éramos criança, disse o apóstolo Paulo, nós falávamos como criança, pensávamos como criança e agíamos como criança.
A criança na fé, ela se desespera. A criança na fé, ela entra em pânico. A criança na fé, se Deus não fizer, ele se desespera. Há uma canção que ficou famosa no começo do ano, ou o ano passado, nem sei mais a data. Eu não lembro, eu não sei cantar essa canção, mas ela diz assim: se Deus fizer, se não fizer, ele continua sendo Deus? Mas tem pessoas que, se Deus não fizer para ele ou para ela, ele diz: não, Deus não existe, Deus não me abençoou. Você tem que parar de ser criança. Isso é ser criança na fé. Deus, ele é Deus, fazendo ou não fazendo. Ele é Deus te curando ou não. Ele é Deus te abençoando ou não. Ora, pastor, mas se Deus não me abençoar, Sadraque, Mesaque e Abednego, se Deus não me tirar da fornalha, vamos continuar de pé diante dele. A pessoa que é criança na fé, ele fica questionando: Deus, por que dessa pandemia? Por que desse sofrimento? Por que de tantas mortes? Isso sempre existiu. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que isso houve de geração em geração. De geração a geração. Sempre existiu. A questão é como você está, qual é o nível da sua fé, qual é o nível da sua comunhão, qual é o nível da sua intimidade, qual é o nível do seu relacionamento com Deus. Se o teu relacionamento com Deus estiver alto, quando alguém tentar lhe desanimar, quando algo surgir para lhe parar, você vai subir o nível da sua fé. Então, primeira coisa aqui dessa passagem, o Elias pegou a criança no colo, subiu um nível, foi ao andar de cima, aonde ele morava, aonde era o quarto cedido para ele, colocou o garoto na cama e se reclinou 3 vezes. E foi orando. Orou a primeira, orou a segunda, orou a terceira. Orou a primeira vez, o garoto estava morto. Orou a segunda vez, o garoto ainda estava morto. Tem gente que, se Deus não lhe atender, a pessoa acha que Deus falhou. Se Deus não lhe responder no estralar de dedo, tem gente que acha que Deus falhou. Deus não falha. Existem situações na vida que é necessário você insistir. Lucas capítulo 18, a Bíblia traz uma história sobre uma viúva, uma mulher que estava sendo injustiçada. Ela ia até o juiz e dizia: julga a minha causa. E por alguma razão, a parábola diz que o juiz não atendia. E essa mulher todo dia: juiz, julga a minha causa. Ele nem atendia a mulher. Juiz, a Bíblia resume a história dizendo que o juiz encheu a paciência, se cansou daquilo. E ele se cansou de tanta insistência e ele disse: ainda que essa mulher não tenha direito. Ele nem viu o caso dela, se ela tinha direito ou se não tinha. Mas a Bíblia diz que o juiz disse: eu vou julgar a causa dela de tanta insistência que ela está comigo. Jesus terminou a parábola dizendo: assim sois vós. Você, quando orar, você tem que orar até a situação ser resolvida. Não é orar uma vez ou 2 ou 3, já que Deus não respondeu, eu vou parar aqui. Não, é orar sem cessar. Você pode estar orando por alguém que não se converteu. Você pode estar orando por um negócio que ainda não deslanchou. Você pode estar orando por um sonho que ainda não se realizou, mas é orar sem cessar. Orar sem cessar não quer dizer que você acorda já orando e dorme orando, não é isso. Significa que você está na oração o dia todo. Você ora, você canta, você medita, você pensa, você pronuncia palavras de fé, você passa o dia diante de Deus. Deus, eu não abro mão. Deus, eu não abro mão. Deus, eu não abro mão. Elias se reclinou sobre o garoto. Na 3ª vez ele se levantou. E o final da história diz assim, versículo 24. Versos 24. Você já leu comigo. Diz: então a mulher disse a Elias. O que foi que ela disse? Nisto conheço agora que tu és... Para aqui um pouquinho. Elias já tinha orado para não chover. A mulher não viu que ele era homem de Deus. Elias já tinha orado, e diz a Bíblia que as aves dos céus vinham e derramavam comida aonde Elias estava. Ela não viu que Elias era homem de Deus. Elias chega na casa dessa própria mulher. Elias disse: olha, ela disse: eu só tenho um punhadinho de farinha,
uma porção de azeite, vou fazer o último bolo, vamos comer, eu, meu filho e eu, vamos comer desse bolo e vamos morrer. Era tão pouco que ela disse, é tão pouco que quando acabar de comer nós vamos morrer. Em seguida Elias disse, foi usado por Deus, falou e abençoou. Ela prosperou, ela não morreu de fome, ela não passou dificuldade. Só que, apesar disto, a Bíblia diz que ela não reconhecia que Elias era homem de Deus. Que eu quero dar como segunda lição para você. Quantas coisas Deus já fez por você e você não reconhece? Quantas coisas Deus faz por nós todos os dias e nós não reconhecemos? Porque aquilo que nós queremos ainda não aconteceu. E as outras coisas que Deus fez? E as outras coisas que Deus nos faz todo dia? Você está respirando sem máquina, sem aparelho? Quantos estão no hospital precisando de um aparelho para respirar? Você não reconhece que Deus. Você comeu ontem, vai ter o que comer hoje? Graças a Deus. Quantos, infelizmente, não têm o que comer? Você está percebendo que às vezes nós somos como essa mulher? Foi necessário Elias orar para não chover. Foi necessário Elias ficar num vale onde as aves dos céus traziam comida. Foi necessário o profeta Elias determinar que a farinha não acabaria, que o azeite não acabaria. E a mulher não reconhecia que o homem era de Deus. Mas teve que o filho morrer. Olha que coisa, o filho teve que morrer para o profeta ressuscitar, para que depois ela enxergasse. Não, agora eu sei que tu és homem de Deus. Segundo recado para você. Você não tem que esperar mais nada para acreditar em Deus, pessoal. Se Deus não lhe abençoar em nada, se Deus não lhe der mais um milagre, creia, Ele ainda é Deus. Só está dizendo que Deus não vai me abençoar? Não, ao contrário. Eu estou falando que você tem que subir o nível da sua fé. Você não tem que ter uma fé condicionada só ao resultado. A sua fé não pode estar condicionada só à resposta da sua oração. Porque que Deus responde? Responde e ponto final. Mas se Deus não te respondeu até aqui, não quer dizer que Ele não vai te responder. Suba o nível da sua fé. Cresça como cristão. Não vamos ser aquele tipo de cristão infantil, criança na fé, mimado, que se Deus não me der, eu não vou mais na igreja. Se tal coisa acontecer, eu não quero mais saber de Deus. Não, eu quero saber de Deus em todo tempo. Eu quero saber de Deus porque Ele é tudo para mim. Eu quero saber de Deus porque Ele é o ar que eu respiro. E assim por diante. Então cabe a você agora aumentar o nível da sua fé. E quando você aumentar, nós aumentarmos o nível da nossa fé, você não vai entrar em desespero nem diante da morte. Jesus disse a Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Ela chorou. Jesus chega diante do sepulcro e Jesus diz, remova a pedra. Ela diz, mas Deus, já cheira mal. Jesus disse, eu já não te falei? Se você crer, você verá a glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus era amigo da família de Lázaro, Marta e Maria. Se eram amigos, eu imagino quantas vezes você não conta histórias para os seus amigos? Você não conta certas coisas para os seus amigos? Por exemplo, poxa, hoje eu fui na igreja, tal dia eu comi em tal restaurante, tal dia eu fiz não sei o quê. Bom, para os teus amigos você conta coisas. Imagino que Jesus deve ter dito para Marta, para Maria e para Lázaro, que era amigo pessoal de Jesus. Deve ter dito, Marta, tal dia eu fui em tal lugar e fulana de tal foi ressuscitado. Tal dia aconteceu tal milagre. Alguém falou. Só que agora, quando o problema estava na casa dela, que era a morte do irmão, ela duvidou. Então é nesta hora que você prova e revela quem e como você é, quem e como você está. E é nessa hora que nós temos que subir o nível da fé, subir o nível da comunhão, o nível do relacionamento, porque quando o nível sobe, quando o nível da fé cresce, quando o nível do entendimento cresce, meu irmão, não há nada que te segure, porque a Bíblia diz, operando Deus, não há quem possa impedir. Vamos fazer uma analogia aqui? Marcos capítulo 2. A história da cura de um paralítico, Marcos capítulo 2, cujos seus amigos, Deus viu a fé deles, para receber o milagre eles tiveram que subir o nível da fé. Marcos capítulo 2, livro de Marcos,
capítulo 2, versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 2, versos 1. A lição de hoje para nós: suba o nível da sua fé. A mulher só reconheceu que Elias era de Deus quando o filho dela morreu e o profeta ressuscitou. Não pratique essa maldade de achar que Deus é contigo somente quando Ele te atende. Ele é contigo, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Deus é contigo, mesmo que alguém que você ama esteja doente. Deus é contigo, mesmo que aquilo que você queira dê errado. Deus não vai deixar de ser contigo. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 2, versos 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, como é que está na sua Bíblia aí, pessoal? E Jesus, como é que está aí? Vendo a fé deles, ou vendo-lhes a fé, né? Ou seja, no plural, vendo-lhes a fé, ou vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os teus. Mas o que eu quero destacar é que Jesus viu a fé deles, ou vendo-lhes a fé. Jesus não olhou só para a fé do paralítico que estava sobre uma maca, sobre uma cama. Jesus olhou para a fé dos 4 amigos que o levaram até Jesus. Só que esses 4 amigos, quando eles chegaram na casa em que Jesus estava pregando, a Bíblia diz que a casa estava tão lotada, tão cheia, que não cabia mais ninguém, nem pela porta, nem pela janela. A casa estava cheia, pela porta estava toda tomada, as janelas ninguém podia passar. Os 4 amigos subiram o nível. Eles disseram: não vamos voltar desta maneira. Eles subiram o nível. Subiram o telhado, subiram o nível. No mundo espiritual, você tem que aprender a subir o nível. De vez em quando, você vai buscar a Jesus como eles buscaram, você vai buscar a Deus como eles buscaram, e por algum impedimento, seja qual for, seja de homens, seja de Deus ou do diabo, qualquer impedimento, você sobe o nível. Quando veio o impedimento, o versículo 4 diz que a casa estava tão cheia que não era possível ninguém mais entrar. Eles, os 4, porque o paralítico estava deitado. Os amigos, os 4 amigos, eles fizeram, vamos subir, vamos entrar. Naquela época, o telhado não era como hoje, então eles subiram. Graças a Deus, o telhado não desabou. Eles abriram lá com palha, com telha, com barro, com feno, eu não sei que tipo de telhado era exatamente, mas eles abriram e baixaram, mais ou menos como está aqui, ó. Mais ou menos como está isso aqui. Eles baixaram. Imagine a cena, o espanto de todas as pessoas quando viram. Dá para baixar aqui, pastor? Se dá, abaixa aqui para mim. Imagine a cena, o espanto quando eles viram a maca descer. Quando eles viram que estava descendo aquela maca. Os 4 amigos, Jesus reparou na fé deles. Jesus reparou que eles estavam prontos para subir o nível, para romper. Então quem é que sobe o nível? É aquele que ultrapassa os limites impostos pela vida, impostos pelos homens. Não é porque você nasceu em um lar destruído que você tem que viver nele. Você pode lutar para mudar. Não é porque você nasceu num ambiente de doença. Pastor, na minha casa todo mundo ficou doente. O fulano teve câncer, o ciclano teve câncer, eu também tenho câncer, que você tem que aceitar. Você tem que subir o seu nível. Quando você subir o nível da sua fé, da sua comunhão, do seu entendimento, será exatamente nesta hora que Deus vai agir. Está descendo a maca. Ó. Quando você descer o nível, quando você tiver esse entendimento, eu preciso descer, eu preciso subir o nível da minha fé, eu preciso aumentar o nível da minha fé. Quando você tiver esse entendimento, foi isso que eles fizeram. Jesus estava lá pregando, que nem vocês estão fazendo agora, está todo mundo olhando para a maca, ó. Igualzinho. Eu imagino, deixa eu pegar a maca aqui, ó. Eu imagino, só que os 4 lá em cima, mais um pouquinho, mais, vai, alguma coisa do tipo.
E de repente a maca ela ia descendo, aqui tá bom. A maca foi descendo e diz que o paralítico estava sobre a cama. E diz que Jesus olhou não apenas para o paralítico, mas para a fé deles. 4. Homens, pessoas que não pararam diante da dificuldade. A dificuldade, o problema, impedia-os de chegar diante de Jesus. Mas eles romperam com isso. Aqueles que sobem o nível são aqueles que, quando um problema surge, você busca mais de Deus para ter visão, entendimento, força para vencer o problema. Aquele que sobe o nível, pode voltar a maca, aquele que sobe o nível são aquelas pessoas que, num ato de fé, quando você se depara com qualquer situação que lhe faz parar, que lhe faz desistir, que lhe faz ficar desanimado, eu fico imaginando o paralítico ali em cima, pensando, ai meu Deus, se essa cama cair, já estava com as pernas paralíticas, ia quebrar o resto do corpo. Só que a história bíblica nos ensina, pessoal, que Jesus viu a fé deles. Jesus quer ver a sua fé, meu irmão. A sua fé não é algo que você pendura, a sua fé não é algo que você coloca no bolso, a sua fé é algo que é demonstrada pelas tuas ações, pelas suas atitudes, pela tua intrepidez, pela tua coragem, porque você não desiste, porque você não joga a toalha. É desta maneira que você mostra a sua fé. É quando você não desiste, é quando você não joga a toalha, é quando você não retrocede. Dessa forma, você mostra que você confia em Deus. A sua fé sobe, o seu nível sobe, e para isso só depende de você. Eu vou encerrar a história, a mensagem de hoje, em Josué capítulo 1, verso 5. Josué foi aquele braço direito, servo de Moisés. Quando Moisés morreu, Moisés deixou a Josué a missão de continuar a obra. Josué capítulo 1, verso 5. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. E eu vou terminar aqui a mensagem. 2 coisas eu vim lhe falar aqui hoje. Primeira, existem milagres que só vão acontecer na sua vida quando você subir o nível. Segundo, a mulher só reconheceu que Elias era de Deus quando o filho foi ressuscitado. Recados para nós. Quem é que sobe o nível, pastor? Quando é que eu subo o nível? Quando você não para, quando você não se detém diante da dificuldade. A dificuldade vem, mas você continua. A luta vem, a má notícia surge, mas você continua, porque é assim que Deus nos abençoa. Diz assim, Josué capítulo 1, verso 5. Diz, ninguém, Deus falando com Josué, 1:5. Ninguém se susterá ou ficará de pé diante de ti todos os dias da tua vida. Por quê? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus fala para Josué, Josué, porque eu sou com você, Josué, ninguém, nada, nenhum problema vai ficar de pé diante de você. Por que você tem que subir o nível? Para que o problema caia por terra. Por que você tem que subir o nível da sua fé? Para que todo e qualquer problema que se levantou sobre a sua vida, Deus será maior para mudar a tua sorte, para mudar a tua história e fará de você uma bênção em nome de Jesus. Ninguém ficará de pé diante de ti. Nenhum problema poderá te deter. Por quê? Ele falou, porque como fui com Moisés, serei contigo. Por que eu tenho que subir o nível, pastor? Porque se Deus for comigo, não importa o que surja na minha frente, eu vou vencer. Se Deus for comigo, se alguma coisa der errado, Deus vai fazer alguma outra coisa acontecer na minha vida. Há uma outra canção que cantávamos no passado que dizia assim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Mas a pessoa que é criança na fé, se essa porta não se abriu, então Deus me abandonou. Creia que Ele é Deus. Se uma porta se fecha, Ele tem outra melhor para te dar. Ele é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus. Suba o nível da fé. Pastor, eu queria tanto que Deus me desse uma bicicleta. Estou falando exemplo de criança, tá? Mas eu sei que eu estou falando com adulto aqui.
Só para você entender e não ofender ninguém. Pastor, eu queria tanto que Deus me desse a bicicleta, mas eu não ganhei a bicicleta. Quem sabe já está na hora de você ter o seu carro. Você está entendendo? Que às vezes você reclama por algo que Deus não lhe dá, e por você não amadurecer na sua fé, você não entende que Deus poderia e quer lhe dar muito mais. Deus quer fazer muito mais, Ele quer lhe honrar muito mais, Ele quer fazer na sua vida muito mais. Então o que você deve fazer aqui hoje? Suba o nível da sua fé, porque se Deus for contigo, disse ele a Josué, ninguém te susterá, ficará de pé diante de ti todos os dias da sua vida. É doença, não vai prevalecer. É a segunda onda, pastor, vai sumir da mesma forma que a primeira foi embora. O que você tem que fazer é ficar de pé diante de Deus, subir o seu nível. Não é porque algo deu errado que você vai baixar o nível, e muita gente abaixa. Ah, pastor, eu estou muito triste, Deus não me ajudou, Deus não fez isso. Para com isso, isso é criança. O adulto na fé, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não vou parar de buscar Deus. Eu vou subir o meu nível, eu vou buscar mais a Deus, eu vou me envolver mais com Deus. Por quê? Porque depende de mim. Diga, depende de mim. Dá para melhorar? Diga, depende de mim. Versículo 6, olha o que mais ele fala para Josué. Diz, esforça-te. Para aí, quem tinha que se esforçar? Deus ou o homem? Josué, o homem. O que mais? Esforça-te e tenha bom. Quem tinha que ter ânimo, Deus ou Josué? Obrigado. Quem mais? Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Quem faria o povo herdar a terra, Deus ou Josué? Josué, pessoal. Josué. Então Deus está falando, olha, esforça, quem? Josué. Tenha bom ânimo, quem? Josué. Porque você, quem? Josué, fará este povo herdar a terra. Pastor, não é Deus quem ia abençoá-lo? Toda a bênção é de Deus, pessoal. A Bíblia diz, todo dom perfeito, toda graça, dom perfeito, vem de Deus. Você está vivo? É Deus. Você tem o que comer? É Deus. Você tem força? É Deus. E tudo é Deus. Agora, Deus ele vai fazer através de alguém. Pode ser de você por causa da sua fé, ou de outra pessoa que vai ser usado por Deus para te abençoar. Mas Deus vai fazer através de alguém. Deus vai usar alguém. Deus pode usar, como usou para Balaão, um jumento. Deus pode usar, como usou no caso de Pedro, um peixe. Um peixe que estava no rio e por alguma razão na feira livre, alguém foi pagar lá o legume, alguém foi pagar lá o tomate, o peixe, e caiu a moeda foi rolando, e a moeda caiu no rio. Veio um peixe, viu aquela moeda brilhando com o reflexo do sol, deve ter pensado, é uma minhoca dourada. Foi lá e comeu. Quando ele se engasga, imagino eu, o peixe engasgado com a moeda. O engasgado, veio o cobrador de imposto falar, Pedro, você não vai pagar imposto não? Jesus não paga imposto não? O Pedro disse, mestre, estão cobrando a gente aí. Jesus falou, Pedro, pega um anzol, vai ali no rio, o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro. O Pedro era pescador, se improvisou, tinha um anzol, não sei, mas improvisou, ele foi lá, jogou o anzol, estava lá o peixe engasgado, de repente o anzol o peixe foi pegar o paliteiro, né? E foi pego pela boca. Quando Pedro tira o peixe, e olha, foi tirar lá o anzol, estava dentro da boca do peixe uma moeda com o exato valor para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Moral da história, Deus usou um peixe. Você está percebendo que quem tem que ter bom ânimo é você? Quem tem que se esforçar é você? Porque o milagre que Deus faz, Ele faz através de alguém. Pode ser um peixe, pode ser um animal, pode ser um vizinho, pode ser até o seu inimigo. Deus vai usar alguém para lhe abençoar. Para encerrar, eu conto uma história real que eu vivi alguns anos atrás, 20 anos atrás quase. Eu pastoreei uma certa igreja, uma certa cidade, e a igreja estava num momento tão gostoso de milagre, de crescimento, de ascensão, que a igreja se tornou muito famosa na cidade. E um dia, uma senhora chegou, estava num determinado culto, e quando eu fui contar um milagre, ou pedir testemunho, uma das pessoas que contou testemunho disse, pastor,
eu queria contar um testemunho. Falei, pois não, leva o microfone lá. Levou o microfone. O que Deus fez, irmã? E a pessoa disse, pastor, eu era da igreja fulana de tal. Não vou dar nome aqui, que não é o caso. Eu era da igreja fulana de tal. O meu pastor falava tanto do senhor lá que eu quis vir conhecê-lo. Eu fiquei curioso, como é que ele falava de mim? Ele disse, eu queria vir conhecê-lo. Eu vim, no dia que eu vim, orou para tal coisa, eu fui curado. Depois ela virou membro da igreja, eu fui falar com ela, como é que esse negócio, seu pastor fala de mim? Não, pastor, é que ele falava lá que não era para vir aqui não, porque o senhor era assim, 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 assado. E por fim a mulher foi, de curiosidade, e virou membro da igreja. Então, às vezes, Deus pode usar até uma pessoa que fala mal de você para te promover. Você está percebendo? Deus, ele faz, mas ele está dizendo, você tem que ter ânimo, você tem que ter coragem, você tem que ter atitude, porque Deus é quem faz através de você. Se você cruzar os braços, nada muda, mas se você subir o nível da sua fé, pode se preparar que grandes coisas virão em nome de Cristo. Pode aplaudir a Jesus, gente? Aleluias! Aleluia, vamos subir o nível da fé hoje e quando orarmos, Deus vai nos dar vitória e graça. Fique de pé, pessoal, em nome de Jesus. O que foi que eu lhe falei aqui hoje? 2 recados principais, entre outras lições. Primeiro recado principal, suba o nível da sua fé. Enquanto você é criança, Paulo disse, a Bíblia diz que você fala e pensa e age como criança. A criança é aquela ou aquele que quando não tem, ele faz birra. O crente que é criança na fé, se Deus não me der, eu não vou mais na igreja. Se eu não conseguir, Deus falhou comigo. Não, Deus não falha com ninguém, pessoal. Se Ele te der, Ele é Deus. E se Ele não te der, Ele ainda é Deus. Não duvide que Ele é Deus na sua vida. Agora, você tem que subir o nível. Pastor, por que Deus não me daria alguma coisa? Porque Ele tem um pensamento melhor. Jeremias 29:11 diz que os pensamentos de Deus são melhores. E Ele quer te dar um futuro. Mas no capítulo 55, o Isaías disse, o pensamento é mais alto do que os nossos. Se Deus, por alguma razão, não lhe der alguma coisa, Ele está te vendo daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Suba o nível da sua fé. Suba o nível da sua comunhão. Eu não estou pregando derrota, eu prego vitória. Mas eu estou dizendo que você não pode ser criança para sempre. A sua fé tem que crescer. A sua fé tem que amadurecer. E amadurecer de tal nível que se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele ainda é Deus. Eu vou continuar servindo. A culpa não é de Deus. Você se esforça, você tem bom ânimo, você faz a tua parte e Deus é quem dá a vitória. Por sua fé, ou vai usar alguém, seja um peixe ou quem quer que seja, só para te abençoar. Oremos, Pai. Obrigado pela palavra, pelo entendimento, Deus. Eu falei, mas o Senhor é quem fala muito mais em cada coração. Existem pessoas aqui agora, Pai, que precisam se atentar para crescer na fé, crescer na vida, crescer no entendimento. O que diz, ó Deus, a tua palavra é que operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, na autoridade, no poder de Cristo, eu abençoo esta pessoa que tem sido injustiçada, Pai, perseguido, maltratado, caluniado. Deus, e na autoridade, no poder de Cristo, eu repreendo agora o mal, a doença, o sofrimento, o pânico, e eu digo, espírito do sofrimento, vai embora, solte a vida, a casa, a família desta pessoa, eu te repreendo e digo, vai embora, em nome de Jesus, Pai, que hoje possamos subir, aumentar o nível da nossa fé, da nossa comunhão, da nossa intimidade, da nossa entrega, do nosso relacionamento. Pai, o Senhor é Deus, em tudo quanto fizermos, o Senhor é Deus, para cuidar, para guardar, para nos abençoar. Querido Deus, opere na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Oh, adore a Ele, porque Ele é Deus. Você diz que está sozinho, Ele realiza sonhos, mas Deus diz, estou contigo. não desista. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Olha que canção bonita, declare. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está
dizendo: eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar, não desista. Volte a sonhar. Volte a sonhar, igreja. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Oh, volte a sonhar. Aleluias, volte a sonhar. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Oh, aleluia. Diga obrigado, Senhor. Diga: eu creio que o Senhor é fiel para cumprir tudo que está escrito a meu respeito, em nome de Jesus. E você diga amém. E vamos